Salve, salve, meu povo santo! Hoje a nossa última aula em termos de conteúdo desse nosso curso sobre aprender a rezar com os salmos. Hoje nós vamos ver os últimos gêneros literários que nos esperam aí para a gente saber rezar melhor o salmo, reconhecer a sua estrutura, reconhecer o seu conteúdo. Isso certamente traz para nós muita satisfação. A gente vai iniciar, então, com esse momento de atividade surpresa. É óbvio que vocês não precisam falar nada agora, podem manter o microfone desligado. Quem for chegando, mantenha o microfone desligado. Mas se vocês fossem fazer uma prova surpresa agora, sem olhar nas colas de vocês, apenas fechando os olhos, tentando lembrar quais foram os tipos de textos que nós já estudamos em relação aos salmos, quais foram os gêneros literários. Aqui eu já coloco o gráfico que vocês já devem ter se acostumado, essa tabelinha. Com a gravação das aulas eu vi que facilitou para muita gente que não consegue estar presente, mas depois consegue assistir a aula, então também acompanhar os temas. Vejam quantas coisas a gente já viu, a identidade de cada um desses grupos de salmos. E hoje nós vamos olhar os salmos que são hinos, e são divididos em 3 tipos, né? Hinos de louvor, salmos da realeza do Senhor, os cânticos de Sião, e o último grupo, que são os salmos sobre o rei. Então vamos iniciar aqui com uma observação importante. Eu deixei todos eles para esse momento final, porque também eles marcam esse encanto com a vida, esse encanto com a obra de Deus, tudo aquilo que Deus realiza. Nesse primeiro grande grupo, que a gente vai ver 3 gêneros literários diferentes, hino de louvor, salmos da realeza do Senhor e os cânticos de Sião. Sião, a gente vai ver, é símbolo de Jerusalém. Na verdade, Sião é o nome do monte onde está a cidade de Jerusalém, né? O morro, o monte, mas são salmos que falam de Jerusalém. Eles têm uma estrutura parecida, mas o conteúdo de cada um é diferente. Então, são hinos que cantam a alegria, então a alegria em relação a Jerusalém, a olhar a vida como uma grande peregrinação na direção do Senhor. Ou são salmos que cantam a importância do rei como aquele que é ungido, e esse rei depois, esse é o último item que a gente vai ver depois ainda. Salmos da realeza do Senhor, que exaltam o Senhor como rei de toda a terra. Primeiro, porque é rei de Israel, porque cuida do povo de Israel. E depois, então, é o rei da história, é o rei do universo. E os hinos de louvor, que são verdadeiras confissões da grandeza de Deus que age em favor do seu povo. Então, a gente olha aqui, o primeiro tipo, sempre tem aí um convite a louvar a Deus. Esse convite é a comunidade, a assembleia, ou é um convite a todo o universo, a toda a criação. E aí aparece uma palavra. Hoje é dia 2 de julho, e dessa data em diante, eu vou pedir a vocês uma mudança na vida de vocês, tá bom? Vocês estão vendo aí, entre parênteses, o nome do Senhor. Para vocês terem ideia, geralmente a primeira letra até é colocado um Y. E aí eles tiram o A e o E, ficam só 4 consoantes, como a gente falaria. E eles dizem que essas 4 consoantes, sem vogal, são o nome de Deus. Você consegue pronunciar uma palavra sem vogal? Não dá, né? É mais difícil, não é verdade? Então, por que não tinha vogal? Justamente para o povo não pronunciar. Então, toda vez, eu vou pronunciar, pedir perdão agora por esse pecado, mas para vocês entenderem, toda vez que alguém fica brigando se o nome de Deus é Jeová ou Javé, os dois estão errados, porque, na verdade, a gente não deveria nem pronunciar. Em termos de tradução, seria Javé, mas
nem isso a gente deveria falar, e de hoje em diante eu não quero mais pronunciar com vocês o nome do Senhor. O que o judeu faz? Toda vez que ele vê o nome do Senhor, ele fala o Senhor. Então, músicas que falam o nome do Senhor, a gente nem deveria cantar. Vocês conhecem algumas. Por que que não se fala? Porque chamar alguém pelo nome, então se eu disser assim, João, Pedro, eu estou invocando, é como se eu tivesse liberdade, autoridade de chamar. O nome de Deus é santo. O homem não controla Deus, o homem pode suplicar. Por isso o judeu nunca pronunciaria o nome de Deus. Nós cristãos, por respeito às nossas raízes, a gente não pronuncia o nome de Deus no Antigo Testamento. Ainda que para nós cristãos, o nome de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas quando se trata do nome de Deus no Antigo Testamento, a gente também não pronuncia, a gente fala o Senhor. Então vocês vão ver que esses salmos sempre querem que o Senhor seja louvado. Então isso é sempre um motivo também importante desse salmo. Então tá aí bem grande na tela de vocês, né? Você enxerga esse nome, mas pronuncia o Senhor. Então de hoje em diante, 2 de julho de 2020, espero que você, quando encontrar essa palavra, pronuncie o Senhor. Isso vai ser um grande exercício, isso é um grande diferencial também. Qual que é o tema central desses hinos de louvor? Há sempre uma chamada ao louvor porque Deus é bom. Então, o tema central é o que Deus fez por nós. Enquanto às vezes a gente fala da bondade de Deus, da santidade de Deus, que Deus é onipotente, o povo de Israel, quando pensa na ação de Deus, sempre pensa em coisas concretas. Por exemplo, vamos imaginar que hoje a gente vai escrever um hino de louvor pelo nosso dia. Um judeu provavelmente diria, eu te louvo ao Senhor, ou então chamaria as pessoas, louvem o Senhor, porque o Senhor hoje fez a gente acordar, a gente enfrentou esse dia, a gente teve dificuldades, mas hoje a gente retorna para casa e a gente está nesse momento de oração. Então você não só vai falar que Deus é bom no sentido genérico, você vai contar o que Deus fez e manifestou na sua vida como bondade. Então é um reconhecimento de Deus presente na história. Às vezes aparece no final um novo convite, às vezes até se fala de um canto novo, um cântico novo, que é a ideia daquela esperança também do fim dos tempos. O hino de louvor, ele parece que não tem fim. É como se um louvor se emendasse no outro. Um agradecimento a Deus fizesse também a nossa cabeça lembrar de outra coisa que a gente deve agradecer a Deus e assim não cessar jamais o louvor a Deus. Provavelmente, no contexto original desses salmos, depois do hino de louvor viria outro salmo que cantaria, exaltaria alguma coisa. Agora a gente vai olhar principalmente um trecho do Salmo 8. Então é um hino de louvor. Aí olha só como começa. O Senhor nosso Deus. Quando aparece essa expressão na Bíblia, a gente já viu que essa primeira palavra a gente pronuncia Senhor. Mas para não falar Senhor, Senhor nosso, a gente fala Senhor nosso Deus. Quão poderoso é teu nome em toda a terra. Deixa eu explicar um negócio. Se alguém disser, eu sempre pronunciei assim, vou continuar, queridos, eu não cuido da vida de vocês, né? Às vezes essas resistências, porque já está acostumado, porque sempre falou assim, boa sorte. Porém, não adianta a gente fazer um curso e depois a gente não se deixar também orientar por aquilo que é interessante, aquilo que é importante para nós. Esse salmo, ele tem uma menção a uma coisa muito especial e que ela vai voltar depois no Evangelho. Quando você pensa como é que Deus ele manifesta a potência dele, como é que ele manifesta a força, como é que ele manifesta o julgamento de que o mal não vai triunfar. A gente imaginaria
e vai ver algum salmo que canta isso, que Deus mostra a força dele quando um rei ímpio, ele cai, quando um governante que é malfeitor, ele é desmascarado. A gente imaginaria assim, Deus mostra o poder dele dessa maneira. O salmista, ele diz, existe como que um muro que impede que o mal domine. E é justamente a vida de uma criança. Essa é uma das coisas que, quando a gente pensa nesse versículo 3 do Salmo 8, a gente fica verdadeiramente encantado. Porque, no fundo, uma criancinha, a palavra para criança que aparece aí é o bebê. É a criança que nem fala. Mas o salmista está dizendo, o louvor que sai da boca de uma criança, de um recém-nascido, de um bebê, é como a fortaleza, é como uma fortaleza que Deus colocou contra os adversários e que ele faz os seus inimigos recuarem. Aí vocês vão pensar em várias outras passagens do Evangelho, quando o próprio Jesus elogia, por exemplo, quando ele está entrando no Evangelho de Mateus mesmo, em Jerusalém, né? E aí os guardas lá, os fariseus, mandam que o povo se cale, e Jesus fala, olha, se vocês calarem, até as pedras vão falar. E depois ele cita justamente um trecho do Salmo 8. Mas vocês vão lembrar também por que o próprio São Mateus coloca o assassinato daquelas crianças, os santos inocentes. Então, crianças que não sabiam falar, como a gente pensa, mas com a vida delas, com o choro delas, prestaram testemunho do Messias. Esse salmo é magnífico para a gente pensar não só a dignidade do homem, mas como que cada vida que vem ao mundo é Deus dizendo novamente, o mal não triunfará. Então, a grande fortaleza que faz com que o inimigo recue é justamente aquele que é o mais fraco entre nós. É uma meditação maravilhosa, bagunça um pouco a nossa cabeça, porque a gente quer como um muro uma grande fortaleza de ferro. E Deus faz justamente a vida de um bebê. E quando a gente pensar na vinda do Messias, de Jesus, então aí é que a gente compreende o valor, o conteúdo aí desse grande salmo. O Salmo 29, vocês percebem aí que ele já tem uma cara um pouco mais, né, cara de hino de louvor. Então ele começa a falar, tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Quer dizer, reconheça ao Senhor a sua glória e o seu poder. Esse salmo, ele repete várias vezes a força da voz de Deus, a força da palavra de Deus. Se vocês, quem teve a oportunidade de ler, vai ter a impressão que esse salmo seja monótono. Mas no fundo ele está dizendo, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela transforma as realidades. E eu separei para vocês, para a gente comentar, algumas palavras que aparecem aí e pode ser que a gente não compreenda. Vocês imaginam que Israel, mesmo o reino de Davi, teve lá no período de Davi, foi o período maior da monarquia, mais importante. Depois do rei Davi, nunca mais Israel voltou a ser o que era antes. Mas ele tinha um vizinho que era sempre também imagem de força, de poder. E que tinha um tipo de árvore, o cedro, que era muito cobiçado pela sua imagem de força e de poder. Mas olha o que o salmista diz. Ainda que Israel seja um pequeno povo e muitas vezes fraco, a voz de Deus transforma as realidades. Então o salmista diz, a voz do Senhor despedaça. O que era símbolo da força do inimigo, a voz do Senhor despedaça os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz o Líbano pular feito um bezerro. Quer dizer, aquele que é nosso inimigo e é mais forte de nós, e que parece às vezes um touro, ele, na verdade, diante da voz do Senhor, ele pula feito um bezerro. Ou, aí fala Sarion, era um outro nome, um outro apelido, um outro jeito de chamar o Líbano. Então, ele faz o Líbano, então, pular como cria de um búfalo. Olha a força da voz de Deus. Faz até o nosso maior inimigo, que é representado por uma imagem de força,
pular feito um animalzinho que é um bebê. Muito forte essa imagem, muito interessante para a gente olhar. Lembrem que o salmista, ele é alguém que contemplou as mudanças na vida. Quando a gente pensa, a gente falava um pouco antes de iniciar a aula, um pouco dessas dificuldades que a gente está encontrando, mas também das coisas que a gente está aprendendo. Imagina a gente daqui uns 15, 20 anos, olhando para tudo isso que passou, quanta coisa a gente vai ver? A gente vai ver que até aquele que era forte como o cedro do Líbano, diante das dificuldades, pula feito um bezerrinho. Sabedorias que só a palavra de Deus traz para a gente. Depois, os salmos da realeza do Senhor. Esses salmos, eles querem falar que Deus, ele reina entre nós. Então, a estrutura dele é parecida com os hinos de louvor. Pode chamar para louvar, porém, tem uma palavra que vai aparecer. Então, o Senhor é rei. O Senhor conduz a nossa história. Então, todos esses salmos, vocês leram o 47, eles são uma verdadeira proclamação do domínio de Deus. Primeiro, sobre o povo de Israel e, por consequência, sobre todo o universo. Essa, na verdade, é como que o desenvolvimento da fé de Israel. Então, porque Deus salvou o nosso povo, ele só pode nos salvar porque é ele que controla todas as outras coisas. Então, Deus reina sobre o seu povo, Deus reina sobre o mundo, Deus reina sobre o universo. E aí, o Salmo 47. Tem aqui uma coisa nesse salmo que eu vou dar a minha opinião depois, vai ter gente que talvez não goste, mas eu acho que tudo dentro do contexto vai funcionar muito bem. Salmo 47, então é esse salmo que proclama a realeza do Senhor. Então diz: povos todos batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Senhor, o Altíssimo, é terrível, é o grande rei sobre a terra inteira. Então começa a ver que os povos devem bater palmas, aclamar com grito de alegria, porque ainda que haja rei sobre a terra, o Senhor, Deus de Israel, é terrível, é o grande rei sobre todos eles. Olha o que o povo de Israel professa. Olha o que o povo de Israel nos conta. Ele põe as nações sob o nosso poder. Põe-nos os povos debaixo dos pés. O que o salmista percebe? Deus encaminha situações da história que, às vezes, até as outras nações, elas vêm pedir socorro para o povo de Israel. Sem fazer julgamentos, e Deus me livre de ser indelicado com algumas situações de sofrimento, mas muitos do nosso povo, que muitas vezes no ambiente de trabalho sofreu gozação pela sua fé, sofria às vezes até uma forma de repulsa, a gente falaria de bullying, né? Porque era um cristão, tinha o seu dia de ir à missa, às vezes pedia para o patrão uma folga para trocar e poder participar de um evento de igreja, às vezes isso trazia muito incômodo, muita gozação. Quantos desses que muitas vezes foram humilhados em outras épocas, têm agora colegas do trabalho e às vezes até chefe de departamento pedindo a oração para esse nosso irmão que antes era humilhado no seu ambiente de trabalho? O que o salmista enxerga? Às vezes, aqueles que pareciam ter poder, Deus os coloca também dependendo de nós em alguma maneira. Aqui a gente menciona em relação a essa questão da intercessão. Quantos que gozavam da nossa cara, hoje também pedem a nossa oração. E aí, é a mesma ideia. Os príncipes dos povos se aliam com o povo do Deus de Abraão. Aqueles outros, que eram os diferentes, mas se aliam também com aquele povo que é o povo da fé de Abraão. Pois os escudos da terra são de Deus, e ele subiu ao mais alto do céu. O que eu queria comentar aqui, que alguns às vezes ficam um pouquinho irritados, né? Quando a gente fala, por exemplo, que na missa, aqui vou dizer o que eu aprendi. Então, né? A missa não tem lugar para bater palma. Não tem sentido bater palma. A não ser quando termina a missa, você vai cantar uma outra música lá, seja o que você quiser, vai cantar um parabéns, né? Tá. Mas na estrutura da missa não tem nenhum momento de você aplaudir.
Aí tem gente que vai e cata um salmo do Antigo Testamento e diz, olha lá, ó, na palavra de Deus diz, batei palmas, aclamai com alegria. Se você for seguir ao pé da letra o Antigo Testamento, então também mate os teus inimigos. A gente já viu que os salmos, o Antigo Testamento tem formas de falar, e a gente depois, com o evento Cristo, com aquilo que é o conteúdo do Novo Testamento, a gente tem outras maneiras de entender também. Então, se você achar que está valendo bater palmas, então também tem que estar valendo matar o inimigo. É lógico que eu estou exagerando, eu estou brincando um pouco com isso, mas a gente não pode esquecer que a missa é sempre o momento em que a gente está diante da cruz de Jesus e não tem muito sentido essa questão de bater palma. Eu sei que tem muita gente que é agoniada e viciado há mais de 30, 40 anos, né? Porque às vezes aqueles que detinham os meios de comunicação faziam missas para atrair as pessoas, para chamar, e colocavam essas coisas, e esse vício foi se espalhando. Aqui é a opinião minha, fecho parênteses, vamos continuar apenas com os salmos. Depois, o último bloquinho desse grande grupo maior que a gente tem, né? Lembrando aí o pessoal, por favor, deixar o microfone desligado para não ter risco de gravar alguma coisa. Nós temos os cânticos de Sião. Então, Sião é o morro, é a montanha, onde está a cidade de Jerusalém. E esses salmos, eles são salmos que fazem a gente pensar na cidade de Jerusalém. Então, falam às vezes de Sião, falam de Jerusalém, falam da noiva, falam da mãe. É a imagem da cidade santa. Então, Jerusalém é apresentada como o lugar santo por excelência. E ela é o centro do mundo, nesses salmos. É o centro dos lugares, todo mundo tem que passar por lá. É o centro da história, tudo gira e termina tendo alguma coisa a ver com Jerusalém, mas também é o centro da espiritualidade. Hoje, quando a gente pensa em tantas religiões, em tantas expressões religiosas que convivem em Jerusalém, a gente pode reconhecer que Jerusalém continua sendo também o centro da história do mundo e tudo mais. Vocês vão lembrar que o cântico, o Apocalipse, depois também vai falar de uma Jerusalém celeste, que desce sobre nós e é a nossa mãe. Tem algumas coisas particulares sobre o livro do Apocalipse, quando ele descreve essa cidade de Jerusalém, que no fundo é uma imagem da igreja, né? Não é a Jerusalém histórica, essa Jerusalém como a gente pensaria. E esses cânticos fazem a gente entender a nossa vida como uma grande peregrinação. Eu até, se eu conseguir mostrar aqui para vocês, tem um salmo que eu acho fantástico. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele facinho aqui para a gente comentar. Não vou achar agora. Bom, agora eu não vou me perder aqui. Deixa para lá. Depois eu procuro ele quando a gente parar a gravação para não perder muito tempo. Vamos aí para o Salmo 84. Então, aqui você percebe novamente a referência à cidade de Jerusalém, ainda que nesse trecho que eu destaquei, ela não é mencionada. Mas olha, quão amáveis são tuas moradas, Senhor dos exércitos. Felizes os homens cuja força está em ti e que guardam as peregrinações no coração. Eu separei esse termo porque ele fala uma expressão ao passar pelo vale do bálsamo. Talvez na sua tradução esteja o vale do choro, das lágrimas. Porque bálsamo é uma planta que quando você corta, ela lacrimeja, sai água dela. Então, esses peregrinos, ao passar pelo vale do choro, eles o transformam em fonte. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Esse vale do bálsamo também pode ser o último vale, quando estão subindo para Jerusalém. Então, o último vale que passam é o vale da Amoreira, mas que é chamado também de Geena, que serviu muitas vezes como uma espécie de lixão, onde o lixo da cidade era queimado. Por isso que depois ele vai ser imagem do inferno. Então, ao passar pelo vale do sofrimento, seria essa a ideia, o transformam em fonte de alegria e a primeira chuva o cobre de bênçãos.
O Senhor não recusa bem nenhum aos que andam na integridade. Então, é uma imagem da vida como uma grande peregrinação, como a Jerusalém. Depois, a gente tem o último grupo, que são os salmos reais. Reais porque do rei. E o rei, rei de verdade, o rei mesmo, né? A gente viu os salmos da realeza do Senhor. Aqui são salmos que fazem, primeiro, a gente pensar no rei de Israel, e depois esse rei também pode ser a imagem do próprio Messias, do descendente de Davi e do Messias. Então, o tema central é o rei, a sua unção para o trono. Então, foi Deus que o colocou. Então, o ungido do Senhor é aquele que merece também o respeito da sua comunidade. É Deus que garante a sua presença, Deus que garante, ainda que muitos reis tenham sido infiéis à sua vocação, ao seu chamado. Esses salmos, eles acabam tendo uma cara um pouco variada, porque às vezes eles são uma espécie de súplica pelo rei, às vezes são uma ação de graças pelo rei, porque Deus livrou a vida do rei. São homenagens, a gente vai ver o Salmo 101, que parece um pouco uma espécie de compromisso do rei, ou às vezes são oráculos de salvação, como uma espécie de profecia. Quem é esse rei? Primeiro é o rei político, aquele que governa Israel. Muitas vezes esse rei, ele é idealizado na figura do rei, do Messias, do ungido, do Senhor por excelência. Lembrem que a palavra Messias, ela simplesmente significa aquele que foi ungido, aquele que recebeu óleo na cabeça. Lembra que Samuel, quando vai escolher Davi como rei, ele leva óleo lá num, como que chama? Num chifre de um animal e joga óleo no rei Davi. Então, isso é ungir. Então, na língua hebraica, isso significa Machia, né? Ou Messias, como a gente falaria. E quando é traduzido para o grego, você fala Cristo. E na língua portuguesa é ungir, ou untar, né? A mesma coisa, mas a gente deixa para o significado religioso ungir. E aí, 2 salmos para a gente olhar. Eu gosto muito desse Salmo 2, quando a gente pensa, por exemplo, naqueles que queriam destruir o rei de Israel, né? Tantas vezes houve situações difíceis, mas o salmista, ele canta, né? Por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e seu Messias. Porque tentar derrubar o rei é também tentar derrubar aquele que elegeu, aquele que escolheu o rei. Então enfrentam o Senhor e o seu ungido. O que esses povos da terra, o que esses reis da terra falam? Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita, isso é o que eles dizem. Então, vamos nos livrar do poder de Israel. E o salmista diz: mas aquele que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles. E depois o salmo descreve como Deus toma para si a dor do próprio rei. O Salmo 101, ele é como o rei cantando, fazendo seus compromissos de ser um rei justo, né? Olha que bonito. Um rei dizendo: cantarei o amor e o direito a ti, Senhor, quero tocar. Andarei na integridade. Quando virás a mim? Um rei que tem um propósito de ser justo e pede quando o Senhor me visitará. E aí, quem é que vai ajudá-lo a governar? Meus olhos estão nos leais da terra, para que habitem comigo. Quem anda no caminho dos íntegros, este será meu ministro. Imagem bonita a gente pensar isso em relação ao rei. Agora a gente entra no momento do bônus. Vamos ver aí, deixa eu parar a gravação. Quem foi que fez a lição de casa?